Bom, pessoal, no último encontro a gente falou bastante sobre criatividade e a relação com a infância, né, a imaginação. Nesse a gente vai falar sobre... A gente já falou um pouquinho no último sobre loucura também, né, essa relação entre criatividade e loucura. E a gente vai aprofundar um pouco mais nesse agora e também falar um pouco sobre esse pensar fora da caixa, que pressupõe a imaginação e a criatividade, né? Vou começar com uma frase do Ariano Suassuna, que é também tido como um adorável louco. Os doidos perderam tudo, menos a razão. Tem uma razão particular. Os mentirosos são parecidos com os escritores, que, inconformados com a realidade, inventam outras. Tem até um vídeo muito bacana do Suassuna no YouTube que ele fala que ele gosta de gente doida. Uma frase também do Manuel de Barros, ele fala: crianças bêbados e psicóticos e primitivos renovam as linguagens, reinventam as maneiras de falar, pois criam fora dos livros. Tem um livro da jornalista espanhola Rosa Montero, chamado A Louca da Casa, que a louca da casa é justamente uma expressão cunhada por Santa Teresa de Jesus para designar justamente a imaginação. O livro é esse aqui, A Louca da Casa. Ela fala assim, ela puxa um pouco da infância também. Na infância, todos somos loucos. Quer dizer, todos somos possuídos por uma imaginação sem domesticar e vivemos numa região crepuscular da realidade em que tudo é possível. Educar uma criança supõe limitar seu campo visual, apequenar o mundo e dar-lhe uma forma determinada. Crescer e adquirir a sensatez do cidadão adulto implica, de alguma maneira, deixar de saber coisas e perder aquele olhar múltiplo, caleidoscópico e livre sobre a vida monumental. Já disse James Barrie, James Barrie, o autor de Peter Pan. Aqui, às vezes é um francês, às vezes é um americano. O autor de Peter Pan, ele disse: não sou jovem o bastante para saber tudo. E, bom, aqui ela fala um pouco disso também, né, do quanto se perde, conforme a gente fica adulto, o quanto se perde esse devaneio infantil, né, e o quanto é importante, de alguma maneira, tentar preservar isso, né. Não à toa o Peter Pan, né, simboliza isso, né. E assim, falando um pouco sobre o pensar fora da caixa, a gente dá para trazer um pouco do Foucault, né, quando ele fala da sociedade disciplinar. Ele diz ele coloca que a sociedade disciplinar ela é padronizadora, ela não estimula a criatividade, né? Desde, assim, no colégio, por exemplo, desde o uso do uniforme, a escola é uma instituição que preza por essa padronização, né? Por exemplo, o aluno exemplar, por exemplo, é o certinho, é o CDF, né? E outras nomenclaturas que associam a escola a uma dessas instituições disciplinares o nome da matéria é chamada disciplina, né? É um sinônimo para matéria, a disciplina matemática, disciplina português. E, por exemplo, tem a grade curricular. Isso, né, é uma forma que tem até de certa forma aprisionador, né? Esse disciplinarismo que uma escola pressupõe. E trazendo um pouco com a história, com o advento da Revolução Industrial, o Fordismo, os movimentos repetitivos, né, do trabalho braçal, eles foram sendo substituídos pelas máquinas, né? As máquinas faziam esses movimentos repetitivos braçais. O Chaplin fez uma crítica disso genial, né, no Tempos Modernos. Hoje em dia, né, a gente já está hoje em dia a Revolução Industrial já está absolutamente consolidada, né? E hoje em dia as máquinas, o que elas fazem em vez desse trabalho braçal repetitivo,
o que a inteligência artificial faz, ela executa raciocínios repetitivos e não mais trabalhos manuais repetitivos. Então, os algoritmos, eles fazem isso, eles a partir de uma previsibilidade, né, de uma repetição, baseada numa repetição, eles preveem seja o que você gosta mais de consumir na internet, e aí ele te dá mais daquilo, né, e acaba sendo uma corroboração daquilo que você já consome. E nesse mundo que a gente vive, né, de quantidade de dados absurdas, né, essa repetição, né, que os algoritmos trazem, né, ressalta ainda mais a importância da criatividade, né? Um algoritmo, ele não consegue ser criativo, ele não consegue fazer uma associação entre elementos díspares, totalmente díspares. É nisso que cada vez mais pressupõe-se que o ser humano vai se diferenciar da inteligência artificial e das máquinas, né? Essa capacidade de não seguir um padrão. E isso tem muito a ver com a criatividade. O raciocínio não linear, né? O nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios, né, cientificamente. O esquerdo, ele é responsável mais pela parte racional, intelectual, né, de linguagem. Ele é a parte que organiza, vamos dizer que é o que tem o toque, organiza as coisas de uma forma linear. O direito, por sua vez, é o hemisfério não linear, da criatividade, da sensibilidade, é o que faz essas associações que não são muito previsíveis. Então, aquele exercício que a gente fez na primeira aula, né, de pegar elementos diferentes, né, uma mulher grávida com a cabana, e criar uma história, uma narrativa a partir disso, com elementos totalmente diferentes, isso a inteligência artificial não consegue fazer isso, né? Esse trabalho criativo. Então tem muito a ver, a criatividade tem muito a ver com essa imprevisibilidade da ideia, né? Esses diálogos inesperados, inusitados. É mais no mundo como possibilidade do que como o que é. Ele mais desconstrói do que constrói. Por exemplo, a metáfora é uma figura de linguagem que promove esse diálogo entre campos associativos diferentes, né? Quando você faz uma metáfora, você faz isso, você fala sobre uma coisa falando sobre outra. Não à toa, metáfora em grego significa transporte, né? Tem até transportadoras que usam a palavra metáfora lá, porque elas estão fazendo um transporte. Isso é uma curiosidade. Então, a partir disso, para fechar com esse encontro nosso, eu vou fazer uma proposta de, usando também a imaginação, né, e essa imprevisibilidade, que você faça um texto a partir sobre o ponto de vista de um objeto inanimado. Uma coisa que não tem vida, que não tem movimento, você vai fazer um texto sobre o ponto de vista dele. Pode ser em primeira pessoa, como se fosse um narrador, ele contando sobre a visão de mundo dele. E isso nada mais é que você pegar um objeto banal e ressignificar ele, né, de uma forma criativa, que é um pouco o que o palhaço faz, né, com as gags visuais dele lá. Ele pode pegar, retomando o Chaplin de novo, né, um guarda-chuva pode ter pode ser mil coisas, né? Pode ser uma arma, pode ser ele ressignifica e faz uma releitura de um objeto banal, corriqueiro, que é um guarda-chuva.